Agora vamos falar sobre iluminação no ambiente de gravação. Há basicamente alguns pontos fundamentais de iluminação. Então, a luz principal ou luz-chave, o key, né? Chave, key light, a luz-chave, geralmente é o ponto mais intenso de onde está incidindo a luz nos atores ou no ambiente, né? Se, por exemplo, uma configuração de iluminação está sendo feita num cenário em que há uma janela de um determinado lado do cenário, geralmente o diretor de fotografia vai posicionar uma luz principal ali para intensificar, como se tivesse vindo a luz da janela daquele determinado lado, tá? Então, é a luz-chave, né? É a luz mais intensa, onde a incidência é mais forte de iluminação, né? Onde a parte frontal é mais iluminada do rosto do ator, né? Já o outro ponto, a luz de preenchimento, conforme já diz a palavra, ela preenche o lado em que está incidindo, o lado oposto que está incidindo uma luz mais intensa, a luz-chave, né? Então, é justamente para tirar as sombras, né? Então, ela é menos intensa, preenche os locais de sombra, né? E geralmente ela vem da parte frontal também do ator. Então, fica a luz principal de um lado e a luz do preenchimento de outro. Não necessariamente nessa forma, pode ser ao contrário, né? Desse lado a luz principal, desse lado a luz contra, dependendo do que o diretor de fotografia deseja, né? Já o contraluz, né? É porque muitas vezes a gente pensa só na luz frontal, mas a luz contra, ela é útil porque ela dá um volume, né, na cabeça do ator, né, das pessoas que estão na ação, né, da cena. Então ela é muito útil também. As pessoas às vezes esquecem de gravar o contra, né? Fica atrás dos atores e dá esse volume à iluminação. Então, esse é um posicionamento tradicional. Geralmente aqueles pontos de luz, o preenchimento, a luz principal e o contra, são pontos fundamentais, muito utilizados, né, que você tem que lembrar sempre de fazer na sua gravação, no seu posicionamento de iluminação. Mas há também outras iluminações, né? Por exemplo, iluminação do fundo, você pode colocar, né, a luz de fundo, né? A luz kicker, aqui um exemplo, às vezes está muito iluminado, né, o ator de cima para baixo e provocando muita sombra nessa parte aqui, né, do queixo, por exemplo, né? Então, alguns diretores de fotografia colocam as luzes de baixo para cima, né? Esse exemplo aqui que ele está dando, tá? Outra coisa também para ajudar no planejamento, né? Os diretores de fotografia, quando vão planejar, eles colocam a câmera como se fosse angulação zero, e aí você planeja, né, do centro, em frente aonde está o ator, você planeja, quero um deslocamento de 45 graus na luz de preenchimento. Aqui está em inglês, né? Fill, luz de preenchimento, aqui do ator. A luz key, ou a luz-chave, né, a luz principal, está nesse exemplo também. Ou você reposiciona aqui 30 graus, 40 graus, tá vendo? Até chegar no 90. Passando no 90 vira um contraluz, né? Aqui. Ele colocou um contraluz aqui, exatamente aqui atrás do ator ou da atriz, como exemplo, né? Tá? Então aqui são as luzes low key, né? Conforme nós vimos. O high key, né, que é a luz principal, o low key é a luz baixa, né, a luz de preenchimento, e aqui o contra-luz, tá?
Aqui também são exemplos. A gente vai falar mais um pouco da intensidade da luz agora aqui, tá? Que está relacionado àquele slide também. Quando você quer um high key, né? Ou seja, as tuas luzes estão bem intensas, né? Tá vendo o exemplo aqui? O low key, onde tem a iluminação baixa, né? Nesse exemplo aqui. E tonalidade gradual, né? Ela está no meio termo. Então, aqui o exemplo, eu vou voltar um pouquinho, né? As luzes principais de preenchimento contra, se você estiver num high key, né? Você está bem iluminado o teu set. Se você quer fazer uma coisa mais intimista, né? Você pode abaixar um pouco mais a iluminação e você tem um low key, né? Aqui na posterior, e médio, meio tom, né? Tonalidade gradual, fica naquele meio termo, não tem nada excessivo nem com iluminação baixa, né? Fica naquele meio tom, né? Aqui um exemplo, tá vendo? Se você usar só um ponto de luz, fica uma iluminação frontal, ou seja, fica uma iluminação sem volume, né? Cuidado para você não usar só frontal. É preciso você misturar a iluminação, tanto a frontal, o contra, para ficar com um volume interessante, né? Então, quando você coloca só uma luz frontal, né? Esse exemplo aqui, ela fica uma luz chapada, né? Como se fosse uma foto 3x4, nem sempre fica bom. Aqui, ó, ele já deu um exemplo aqui, uma luz ampla, ou seja, tem a luz principal e a luz de preenchimento, né? Que é uma luz ampla. Uma iluminação estreita, ele deu esse exemplo aqui, onde você coloca só uma luz principal. Aqui ele deu o exemplo de uma luz de preenchimento, nem colocou a luz principal. Ele colocou a luz principal como se fosse um contra-luz, né? Você está vendo? Fica uma luz, conforme ele diz, estreita. Fica mais um lado do ator evidente, né? Então, o ideal seria você ter pelo menos esses 3 pontos de luz. Você não necessariamente precisa só usar 3 pontos de luz. Isso são os lados, né, do posicionamento das luzes que você precisa planejar, né? Geralmente esse planejamento é feito pelo diretor de fotografia, né? Ele é o principal responsável para a tomada de decisão do posicionamento das luzes.